Jesus. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo é o 3. Eu ouvindo uma grande voz do céu, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque aquele que já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos irmãos, esse é um estudo que nos traz satisfação de falar a respeito de todo esse acontecimento. É um estudo que nos demonstra a compaixão e o amor de Deus por todo aquele que tem levado a palavra de Deus a sério. O Apocalipse aqui, do 22, do 1 até o 5, nós vemos uma coisa estranha, é que no capítulo 21, aqui não há nenhum detalhe de descrição de fenômenos naturais, de árvores, de rios. Do mesmo jeito que nós podemos encontrar na descrição do paraíso original, que está lá em Gênesis capítulo 2. E os paraísos são os mesmos. O paraíso de Gênesis, no capítulo 2, é o mesmo paraíso perfeito que encontramos no Apocalipse 21 e 22. E esses detalhes, eles nos apresentam, ele traz uma expectativa de uma forma apresentadora, que agora ele faz nos lembrar também do capítulo 47 de de Ezequiel, que faz quase a mesma menção. O Ezequiel 47, do versículo 1 até o 12. O pecado expulsou o homem do jardim. A graça leva o homem ao paraíso eterno novamente. Aqui nós temos a beleza da vida em plena abundância e soberania de Deus. Nós vemos que a saúde das nações da terra, a ausência de toda maldição, nunca mais será efetuada no homem, que nós lemos aqui no versículo 3 e 4. Então, sobre o homem ou sobre a terra, onde ele vive, na cidade da habitação, aonde o homem vai habitar, nós vemos aqui sobre qualquer relacionamento que prevalece entre os homens e Cristo, que removeu a maldição
e todas as suas consequências. Aqui está também um quadro dos cultos apresentados, né, que é uma visão perfeita, que essa visão ela nos mostra a face do nosso Senhor, o seu nome gravado em sua testa, né? Aqui está mais 2 cancelamentos e eliminações finais das coisas que perturbavam e que preocupava o homem. A remoção de toda a maldição e a eliminação da noite para sempre. Não são, porém, os aspectos negativos dessa passagem que mais detalha o nosso coração. Mas essas afirmações, elas são positivas, que a bênção de Deus, ela nos tem englobou a nossa atenção e nos deixou aqui desejado essa afeição através de quê? Através do século, das quais tem feito provisão, né, que atinge os climas, perfeição do céu. Né, então nós estaremos servindo ao Senhor. Né, nós veremos o seu rosto, o nome do nosso Deus vai estar escrito na nossa testa. E ali nós reinaremos com Ele para todo sempre. Aqui está a promessa, as que nós encontramos em Apocalipse, em Mateus capítulo 5 e no versículo 8. Também 1 Pedro capítulo 3, 1 João capítulo 3 e no versículo 2. 1 Coríntios 15, 49. Né, que torna-se a experiência eterna do crente. Em todas as outras palavras, queridos irmãos, o caráter do Senhor estará impregnado em nós. Nós veremos o Senhor e minaremos com Ele, com o Senhor, e regozijaremos com Ele, satisfazendo-nos de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Né? E nós vemos eternamente a visão da sua glória, da sua face. É uma visão que o homem, século do século, tem lutado para poder alcançar, que é ver a glória de Deus, e não conseguiu. Lá nós poderemos regozijar dessa presença, dessa glória, dessa face. E um dos exames mais profundos é a satisfação da cidade santa, que se encontra na obra e no governo de Deus. Todos ali glorificados. O propósito de Deus, ele é ordenado desde a fundação do mundo. Agora são atingidos a rebelião dos anjos e da humanidade, finalmente, que já foi subjugada aqui, todos os declínio humano e celestial já foi julgado. E o Rei dos Reis, ele assume a soberania, né, que tem o direito da santidade absoluta e imutável, que caracteriza a todo o universo, a todo o reino de Deus. Os redimidos, assim transformados pelo sangue do Cordeiro, estão na ressurreição e na glória eterna. A visão que a vida nos traz por toda parte. E aí, a morte, ela não mais
intrometerá nunca mais na vida. A terra e os céus, ambos foram renovados. A luz, a beleza, a santidade, a alegria e a presença de Deus, a adoração a Deus será a mais citada do momento. O serviço prestado a Cristo, em semelhança a Cristo, agora todos são galardoados, e agora a realidade permanente desse vocábulo, o homem adequado está à vida. A vida que Deus sempre prometeu. Aqui, o escritor é incapaz de escrever a verdadeira e corretamente esta vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós vemos no no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo 6 até o 20, para esses versículos finais do Apocalipse, não há necessidade, não é necessário dar uma interpretação intensa. Eu não vou nem muito gastar o tempo nisso. Mas a maior parte dessa declaração é com um final de quase todas as epístolas, que são exortativas. A primeira declaração é quase idêntica com a declaração da abertura do Apocalipse no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Exceto que lá foi mencionado o servo, João. Mas aqui o que é mencionado é o servo, os espíritos dos profetas, que são as faculdades naturais dos profetas. Desses profetas são aquelas almas despertadas e avivadas pelo Espírito de Deus. Do mesmo modo, meus queridos, no capítulo 7, nós somos levados de volta ao Apocalipse capítulo 1, no versículo 3. Em que essa ordem, ela guarda as palavras da profecia deste livro. E ela também enfatiza uma verdade, que estaremos prontos demais para esquecer isto, que é as escrituras proféticas, que tem aplicações éticas, profecias, mandamentos, que são aqui interligados. É bom falarmos de remuneração, é bom falarmos de galardoação, de promoção, de ser livre da condenação. Mas para tudo isso acontecer, nós temos que priorizar aquilo que lemos. Porque o que vai nos promover é aquilo que estamos lendo e guardando no nosso coração. No versículo 11, aqui nós temos Apocalipse 22, no versículo 11 até o 15, nós temos uma verdade solene, que às vezes é chamada de permanência e de caráter. É que eu devo mais de uma vez na altura apresentada aos meus irmãos e os meus ouvintes que estão me ouvindo agora, a concisa e solene linha de interpretação, além da verdade que diz sobre a cidade e as perturbações dos últimos dias, que terão a tendência de fixar o caráter de cada um indivíduo segundo os hábitos que eles já têm formado.
né? Havendo um tempo em que uma mudança será impossível, quando não haverá mais oportunidade de arrependimento de um lado ou de apostasia do outro lado. Quem está se enriquecendo com as coisas santas está fazendo uso delas e vai guardar até que esse arrebatamento, que essa promessa aconteça. Mas quem não conseguiu enraizar isso na sua prática, não vai conseguir mais. Porque quem é limpo, limpe-se cada vez mais. Quem é santo, santifique-se cada vez mais. Mas quem é impuro, só impurificará a sua alma cada vez mais. A vinda de Cristo, ela é um tema preeminente de ambos prolongos. E o epílogo que o Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala que todo olho verá, né? E o Apocalipse 22, 7 também torna a repetir. Já no 12, no capítulo 22, no 12 e no 20, no 12 aí já acelera as coisas, fala assim, vem sem demora. Por quê? Porque o medo de se corromper é muito. Ainda que estamos andando em linha reta, prontos e preparados para esse episódio, ao mesmo tempo nós temos medo de perder por causa das máculas e das impurezas. Então aqui o capítulo ele não está dizendo que o segundo advento ocorrido ao longo que João completasse a escrita deste livro, né? Antes, que significa que os acontecimentos da segunda vinda acontecerão tão depressa, numa rapidez e numa sucessão, que alguns serão tomados de surpresa, né? Serão coisas distantes. Imagina a pessoa 300 anos buscando e levando as coisas de Deus no ponto, na risca, muito sério. E no momento descontrativo, de descontração, o arrebatamento pega a pessoa bem no momento desleal. Então, o versículo o 13, ele repete o título de Cristo, que também é concedido a Deus as características e também as categorias relacionadas aqui, daqueles que terão barradas suas entradas na cidade santa, né? Cada um apresenta com um artigo que são relativamente surpresa, né? As mesmas que está no Apocalipse capítulo 21 e no versículo 8. Este versículo certamente ele não quer dizer nada que ocasiona uma ocasião que ainda haverá um grupo de homens na terra cometendo tais pecados, né? Ele está denominando que será no momento do acontecimento, essas coisas serão encontradas, né? O Apocalipse 22, o 16. Agora o próprio Cristo ele fala, primeiro simplesmente declarando quem foi ele que deu a origem da revelação que João registrou. Ele só confirma, ele não falou de barriga cheia, João não falou da parte dele, ele só falou aquilo que eu mandei ele repetir. Esta é a primeira vez
que aparece a palavra igreja. O que significa igreja? Eu já dei um ensinamento aqui, né? Eu posso acreditar que os irmãos guardou consigo. Quem consegue lembrar o que significa igreja? Igreja. Não sei se os irmãos guardou. O que significa igreja? Não lembrou. Eclésia. Eclésia significa tirada para fora. Que a igreja ela está aqui no mundo, mas ela não está no seu adequado lugar. Ela será tirada desse mundo para fora dele. E apareceu desde as cartas, né, das 7 igrejas. Então ele atribuiu a si mesmo um título duplo, que ele é a raiz e a geração de Davi, conforme foi muito profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia, ela engloba toda o Torá, ele engloba todo. Tem pessoas que falam assim, não, nós estamos na época da graça, que nós temos que priorizar o Novo Testamento. Não, nós temos que priorizar toda a Bíblia. Nós temos passagens em Isaías capítulo 4, versículo 3, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, Apocalipse 55, versículo 1 e 5, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, né? E ele é a brilhante estrela da manhã, que fala em Apocalipse capítulo 2 e no versículo 28, porque a estrela da manhã, ela parece o perfeito brilho da luz do sol. E assim é o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que reservou a sua vida para ser morada de Deus. Ele não é o sol. Você não é o Cristo, por isso você é chamado de cristão. Sabe o que significa cristão? Cristão significa o pequeno sol, ou o pequeno Cristo. Então, quem olha para você tem que ver as marcas de Cristo. No capítulo 22 e no versículo 17, nós temos um convite triplo, né, que está cheio de graça, de anúncio pelo Espírito Santo e pela esposa. Quem que é a esposa? Por enquanto nós somos a noiva, mas nesse episódio aqui vai ser a esposa. E pelos que ouviram, segue-se a uma designação de especificação daqueles a quem o convite foi particularmente enviados, aqueles que têm sede, né, que João narrou em João 7,37, aqueles que têm sede, aqueles a quem eu der da água da vida, venha todos que quiserem, beba da água da vida. O livro do Apocalipse capítulo 22, do 18 e no 19, o livro ele é uma exceção da saudação que termina com mais uma solene advertência contra acrescentar ou tirar alguma palavra da profecia deste livro. Não há um conhecimento, né? E também não podemos conhecer ninguém que tenha comentado isso de uma maneira mais aceitável do que o próprio João. A revelação da verdade ela está completa, pois nada pode estar além do estado eterno. Enquanto na letra estrita ameaça
dessa terrível advertência se aplica ao Apocalipse, visto que, no entanto, que essa porção do livro de Deus, ela está enraizada e uma interligada com o final de toda a palavra de Deus, que torna-se possível falsificar o livro final, sem maltratar o que Deus concedeu. Não tem como você profetizar algo que não foi Deus que mandou. O profeta original, ele muitas das vezes ele não é aceitado. A profecia verdadeira, muitas das vezes, ela é repugnada. Mas é isso mesmo, ela não pode ser mudada. Não pode ser mudada. Você pode reparar que todos os profetas verdadeiros, eles foram rejeitados. Por exemplo, o rei Acabe e o Josafá, eles precisavam de uma resposta de Deus para eles enfrentar uma batalha. O Acabe buscou 400 profetas e falou todos a mesma língua. Vai, porque eu sou contigo e tal. Só que o Josafá falou, não, nós temos que consultar também os profetas de Deus. Porque Josafá era da tribo de Judá. E Judá tinha uma fidelidade parcial. Eles não tinham hábito de se idolatrar. Então foram chamar Micaías. E chamaram Micaías, e Micaías deu a profecia, mas a profecia estava escrita no livro da lei, no livro das revelações, inspirada pelo próprio Deus. Micaías falava, não vai, porque se for não vai voltar. Aí o rei apelou e bateu no Micaías, deu um murro nele, jogou ele no chão e falou, prende esse homem. Quando eu voltar, ele vai comer pão de amargura e beber água de angústia. O Micaías falou, se eu sou um profeta falso, se eu sou um mentiroso, um adúltero, um vagabundo aí que taxa de cristão, para usar a palavra de Deus para dobrar, para persuadir, você volta. Mas se eu for um profeta de Deus que fala a profecia que está escrita, que foi o Espírito Santo que revelou, você não vai voltar. E se você voltar, eu não sou um profeta de Deus. Pergunta se Acabe voltou. Voltou, mas voltou morto. Então, a palavra da profecia ela não pode ser mudada. Você não pode mudar a profecia para agradar o homem. Ainda que o homem se entristeça com a verdade, a sua alma fica livre, mas é a verdade que tem que ser aplicada. No Apocalipse 22, no versículo 20 e 21, as três últimas palavras, elas são: Cristo certamente vem sem demora. Então, quer dizer, Cristo está voltando. Da igreja, nós só encontramos a igreja já esperando, já preparada, dizendo amém. Amém é sinal de confirmação. O que a igreja tem que estar? O espírito dela. Ora, vem, Senhor Jesus. Irmãos, essa hora vem, Senhor Jesus. Nós temos que se preocupar com ela. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque os embaraços dessa vida, muitas das vezes, nos faz a repetição de palavras não vem, Senhor Jesus. Ainda não estou pronto. Estou embaraçado na vida e eu preciso me consertar. Eu preciso me justificar e me prontificar. Irmãos, prepare-se para o hora vem do Senhor Jesus. Prepare-se. Não deixe o tempo passar. Viva Cristo hoje como se hoje fosse o último dia. Jesus está conosco. Embora essa fórmula que é expedida aqui seja semelhante o que frequentemente nós encontramos nas conclusões das epístolas
do Novo Testamento, porque nós encontramos muitos versículos falando. Por exemplo, Romanos capítulo 16, no versículo 20, o Paulo fala assim: porque em breve, quer dizer, em breve será um pouco rápido, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo de nossos pés. Nós temos Romanos 16, 24, 1 Coríntios capítulo 16 e no versículo 23, Efésios 6, 24, 2 Timóteo 4, 2, Hebreus 13, 25 e 1 Pedro 5, versículo 12. Todas essas passagens afirmativas que a igreja está apressando a vinda do Senhor Jesus. E nessa forma é exata. Essa forma nós só encontramos aqui. Conforme essa dispensação vai chegando ao fim, nós vemos aqui que temos que tomar uma posição preliminar. Algumas terríveis consequências da rejeição da palavra. Essas 3 palavras finais, ela tornará-se cada vez mais preciosas e vitais. Ora, vem Senhor Jesus. Porque nós já passamos os períodos que tínhamos que passar, né? A profecia, ela nos narra 7 períodos. Qual que é o 7? O primeiro período é o primeiro período adâmico, ou seja, edâmico, que é o período de Éden, né? Que é o jardim perfeito, sem nenhum ser vivente, edâmico. O segundo período é o segundo período adâmico, que é onde surgiu o sobrevivente no jardim do Éden, o adâmico. O terceiro período desse relato profético é o período noético, porque os descendentes de Adão começou a se corromper e o mundo ficou tomado de maldade. Então o que houve? Houve o dilúvio no período noético. De Noé, o período foi abranger até Abraão. Abraão foi o quê? Abraão foi o patriarca, aonde reuniu-se as nações, aonde Deus falou com ele que as nações seriam incontáveis como estrela do céu. Por quê? Porque a salvação não é só para os judeus. A salvação é para o grego, a salvação é para todos. Então, até Abraão deu 4 períodos. Abrangeu até o 4º período, até Abraão. E de Abraão para lá, o período, ele foi abrangendo, e ele parou em quem? Ele parou em Davi, período davítico. Em Davi estava no pescoço de Davi uma profecia. De quê? Do rebento de Davi, que seria a raiz de Davi, né? Dali viria quem? O Salvador, o Cristo. Então o período de Davi, ele percorreu até quem? Até Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo por causa das suas vãs maneiras de se comportar, suas escolhas. Depois de 400 anos, ele entra no 6º período, chamado o quê? Período gracial. Período gracial. E esse período gracial, irmãos, é o último, que é o que nós estamos inseridos nele. E tudo nos indica que ele está chegando no final. Tudo nos indica. Porque o 7º período será o arrebatamento da igreja,
o aparecimento do anticristo, o aprisionamento de Satanás, a soltura de Satanás, a atuação das taças da ira de Deus, da manifestação da indignação de Deus contra os pecadores, e depois do milênio, o juízo final, que se dará a cada um prestação de conta de tudo que fizeram diante do olho de Deus. Então, o Apocalipse capítulo 22 e no versículo 1, ele nos fala de um rio da água, que nessa água ela flui vida. O escritor ele chegou a falar água da vida. A descrição do rio aqui ele aparece a combinar com elementos tirados na descrição do Éden, lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 do Éden, e no versículo 8 até o 11, que é o rio que fluía do novo templo visto por Ezequiel, né, que está em Ezequiel 47, do versículo 1 até o 12. É bem certo que esse é um novo elemento, né? E junto com ele, o rio não está sozinho. Junto com ele, nós temos ali sustentado por ele quem? A árvore da vida, que também estava em Gênesis capítulo 2. E no versículo 9, nós vemos ela em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Tem relato dela em Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Então, o capítulo 4 do versículo 22 de Apocalipse fala assim: eles verão o rosto de quem? De Deus. Nos tempos antigos, os criminosos eles eram banidos da presença do rei, né? Nós podemos ver em Esther capítulo 7, versículo 8. Segundo Samuel capítulo 14, versículo 24. Uma bênção da eternidade será ver a face do Senhor, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 12. E João também fala em 1 João capítulo 2, capítulo 3 e no versículo 2. E o melhor de tudo isso ainda, irmão, é o nome dele. Está gravado na sua testa. Né? No capítulo 5 do versículo 22 de Apocalipse, fala que eles quem? Os vencedores reinarão. Né? E isso está por toda a Bíblia também, não é mentira. Né? Nós temos Apocalipse 5, versículo 10, Apocalipse 20, versículo 6, Daniel capítulo 7, versículo 18 ao 27. Então, a promessa de quem se fidelizar com ele é de reinar. E no 6, Apocalipse 22, 6, fala os seus servos, né? Que será revelado coisas o quê? Que deve acontecer em breve. Em breve é quando? Está chegando. Né? E Jesus ele chega a confirmar isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Ele fala assim: eu estou chegando em breve. Em breve. Então, nós temos o que conosco? Hoje, no dia de hoje, nós temos a certeza de sermos abençoados. Falo quem se envolveu e se entregou e já determinou que será por toda a vida, que não é apenas uma paixão, isso aqui virou um compromisso, virou um amor de verdade. Né? Nós temos a sexta bem-aventurança,
Então, João chega a relatar no capítulo 22 e no versículo 8 que caiu para adorar. Mas o que aconteceu? Ele queria adorar, mas era um anjo. E o anjo falou, não faça isso. Quantas pessoas estão adorando o anjo? Quantas pessoas estão adorando outras coisas a não ser a Deus? E aqui no Apocalipse 22:9 nos mostra que a adoração tem que ser designada somente a Deus. Nem o anjo aceitou a adoração de João. Esse episódio aqui, ele já tinha acontecido no 19:10. E sem dúvida ele conclui para lembrar as pessoas que lê o livro, os ouvintes, que a adoração ela não pode ser de qualquer criatura. Não importa quão nobre que seja essa criatura. Porque fazendo assim seria o quê? Seria um pecado de idolatria. Adorar um vício. Adverter uma prática dessa seria um risco de perder a oportunidade de ser aprovado por ele. Igual foram perdidos no capítulo 20 de Gênesis e no versículo 9. Êxodo, 34, versículo 15, que teve uma reprovação. Então, a palavra no 10 e no 11, ela finaliza dizendo que não cele essas palavras. Também fala em Daniel, capítulo 12, versículo 4. No 11, ele fala que o tempo está próximo. Ele fala que está próximo. Então, ele chega dizendo que é tarde demais para mudar de opinião impenitente. Agora nós devemos enfrentar as consequências e as ações. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque servir a Deus não é fácil. Carregar a responsabilidade de andar com Cristo não é fácil. Não é fácil. Se você perceber, o próprio Pedro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, lá em João capítulo 6, o Senhor está pregando uma mensagem muito dura, essa mensagem ela é muito pesada. Ela é pesada. De tão pesada que é essa mensagem, está todo mundo indo embora. Está todo mundo voltando para suas casas. Nós é os únicos que lá vai ficando. Jesus vira para Pedro, no livro de João, capítulo 6, no versículo 68, e fala para ele, Pedro, pode ir embora também. Eu não estou preocupado, não, pode ir embora. O que Pedro fala? Jesus, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Irmãos, não adianta nós queremos desanimar por causa de afronta, por causa de levante, por causa de alguém que não concordou com a pregação, por causa de alguém que não prestou hombridade, por causa de alguém que não concedeu oportunidade. Não! Nada pode tirar a nossa atenção do céu. Nós temos que se comprometer com a palavra e fazer com que cada dia ela seja pregada da maneira que ela está escrita. Goste fulano ou não, goste Bertano ou não, nosso compromisso é com a eternidade. Nós temos um vínculo com o eterno Deus, autor das promoções, autor das oportunidades. Então, esta palavra aqui é apenas a confirmação que a salvação é verídica, ela é real. E que em breve o Senhor vai conceder a cada um
os seus galardões pelo seu árduo trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Você não está trabalhando para homem. Você não está fazendo uma obra de homem. Você não está andando segundo o propósito e mandato de homem. Não é homem que te coloca em altar para pregar. Às vezes o pastor te dá oportunidade, mas é porque Deus concedeu a oportunidade para você e o pastor entendeu que o tempo de Deus chegou para a sua vida. Não é o homem que promove homem. Não é o homem que concede oportunidade para homem. Se você não está tendo oportunidade ainda, é porque Deus está trabalhando em você para aperfeiçoar alguma coisa que será útil na sua obra. E se a oportunidade de Deus está sendo dada a você e você está rejeitando a própria salvação. Você está rejeitando o próprio chamado de Deus. Que essa palavra ela fique no seu coração. Certifique-se que Deus já confirmou na sua palavra que em breve ele virá. Em breve ele vai voltar, mas dessa vez ele não vai voltar como ele veio na primeira vinda. Porque na primeira vinda ele veio como uma criança ali na manjedoura. Mas na segunda vinda ele virá como Rei dos Reis. Na primeira vinda, meus irmãos, ele veio como filho de José. Na segunda vinda ele virá como filho de Deus. Na primeira vinda ele foi rejeitado. Na segunda vinda todos lamentarão por tê-lo rejeitado. Na primeira vinda ele veio montado em um jumentinho, entrou em Jerusalém e foi rejeitado pelos homens. Na segunda vinda ele virá montado num cavalo branco, juntamente com os seus anjos, e aceito pelos seus escolhidos. Na primeira vinda ele veio e ele foi ferido, machucado, e até feriram a sua coxa, os seus pés, a sua coxa. Mas na segunda vinda ele virá exaltado e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aguarde esse evento com muita atenção, porque em breve esse evento acontecerá. Deus abençoe a todos e que essa palavra esteja ardentemente ativa todos os dias da sua vida no seu coração, em nome de Jesus.